Opa, e aí, alegria? Antes de você entrar na minha cabeça, deixa eu dar um recadinho aqui importante. Em abril, a gente lançou um financiamento coletivo aqui para criar a possibilidade do Dentro da Minha Cabeça crescer. Essa é a forma da gente poder ter mais episódios por mês ou mesmo por semana. Então começamos com o Apoia-se, que é uma plataforma nacional disponível em apoia.se/dentro da minha cabeça. Todo link que eu vou falar aqui não tem cedilha, tá, gente? Então é dentro da minha cabeça. E esse recado aqui no início do programa é para anunciar que eu adicionei 2 novas formas de colaboração. A primeira delas é um convite focando em quem vive fora do país, ou que por qualquer outro motivo quer colaborar com moeda estrangeira. Eu tô falando do Patreon. O Patreon está disponível em patreon.com/dentro da minha cabeça. Sem cedilha, como sempre. A segunda nova forma de colaborar é através da chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Sem cedilha, como de costume, Cabeca do Vidani. Então é isso. Temos o Apoia-se, temos o Patreon e temos o Pix como formas de colaborar pra gente tentar produzir cada vez mais programas por aqui. Então se você curte o trabalho que tenho feito no Dentro da Minha Cabeça, te peço que considere ajudar com o que couber no seu orçamento. Quem sabe a frequência de programas daqui não aumenta pra valer com a sua ajuda, hein? E o valor mínimo é R$1, é simbólico, então se você quiser colaborar no montante total, agradeço demais. Para facilitar, condensar todas essas informações, é só acessar o nosso site, dentrodaminhacabeça.com.br, sem cedilha, óbvio, porque eu coloquei lá todas as plataformas de financiamento coletivo e todas as informações completamente mastigadinhas. Dá para entender todas as metas e escolher a plataforma mais adequada para a sua situação. Alegria e tranquilidade. Muito obrigado pela atenção e vamos embora pro programa. Valeu! Aquele sentimento de não se sentir capaz de fazer o que esperam que você faça. Aquela sensação desgostosa de não confiar em si mesmo e achar que não é digno das expectativas que colocam em você. Aquele momento em que você se percebe uma fraude. Sim, estou falando dela, a popular celebridade Síndrome do Impostor. Termo que, pela óbvia facilidade para qualquer um se relacionar com ele, se espalhou rapidamente pelo mundo afora ao longo dos últimos anos. No sistema que a gente vive, essa máquina de moer gente, a desesperança é basicamente uma mercadoria, não é mesmo? Acho natural que todo mundo que conviva com a certeza da chegada dos boletos e das contas a pagar se sinta assim de alguma forma em algum momento. Eu me senti um impostor durante toda a minha carreira profissional na área de tecnologia. A insegurança de alguém que recém entrava no mercado de trabalho, por mais que seja algo natural, me fazia sentir que eu não era bom o suficiente. Um salve pra galera que, assim como eu, se apoiou dia após dia em pesquisas no Stack Overflow. Eu não vou explicar o que é Stack Overflow aqui, mas digamos que muito do que eu desenvolvi de software foi olhando trechos de código de outras pessoas que resolviam problemas similares aos meus e publicavam no maravilhoso portal na internet. Mas sim, em todo momento que eu desenvolvi software, eu me especializei em fingir que sabia o que eu estava fazendo. Eu seguia minha mamãe monstro, Stephanie Germanotta, e trabalhei minha poker face, para que ela, a poker face, não a Lady Gaga, passasse um ar de segurança que eu certamente não tinha. E foi só quando eu virei gestor na área de tecnologia que eu fui capaz de, me afastando do meu ponto de vista original, me valorizar. Quando eu me tornei responsável por, dentre outras atividades, avaliar desenvolvedores de software, eu fui capaz de perceber, eu era um bom desenvolvedor de software. Eu só não conseguia ver isso direito. Mas olha só, quando eu mudei de função, adivinhem quem mudou de função comigo? Isso mesmo, a síndrome do impostor. Quando eu comecei a me sentir seguro como desenvolvedor de software, era porque eu me sentia totalmente incapaz de exercer as atividades que agora eram minhas responsabilidades. Então agora eu não era mais um desenvolvedor sem confiança em si mesmo. Eu era um gestor sem confiança. Que coisa bonita. E cá entre nós, eu acho que com o tempo eu atingi um novo nível nessa parada de se sentir uma fraude. Em algum momento eu tive plena consciência de que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu estava só reagindo e estudando. E as coisas começaram a dar certo. Eu comecei a ser elogiado enquanto gestor, meus projetos melhoravam, algo de certo eu estava fazendo. Mas o quê? Sei lá. Na época eu não conseguia enxergar direito. Eu até considero que eu superei a síndrome do impostor em algum momento, mas não da forma saudável. Eu não superei ela no sentido de começar a confiar no meu trabalho. Mas comecei a olhar ao redor e pensar que eu tava tão bom na minha poker face
que eu tinha convencido meus chefes e clientes de que eu tava super confortável ali. Totalmente seguro, ciente do que eu tava fazendo. Então, dessa forma, superei a síndrome do impostor. Troquei ela pelo orgulho do impostor. Eu era um impostor orgulhoso agora, com firma reconhecida em cartório e tudo mais. Eu me sentia tão bom naquilo, sendo um impostor, que todo mundo gostava do resultado que eu trazia, mesmo que eu não tivesse confiança. E assim como quando mudei de função, quando eu mudava de projetos, eu era capaz de ver minhas qualidades e entender que, sim, eu sempre soube o que eu estava fazendo, mas a sensação companheira de ser um impostor migrava comigo para cada nova função, para cada nova tentativa. E tá tudo certo, eu acho. Não é e nem nunca foi minha culpa. Existem uma série de fatores internos e externos que esbarram na autoestima e fazem a gente se sentir assim. Mas o importante mesmo, olhando agora, é que eu sempre segui em frente. Eu ia desse jeito mesmo, com a prática certeza de que eu era uma fraude. No fim, eu tô falando sobre insegurança, né? Reforçando o que eu disse lá no início, acho que é normal a gente ter insegurança quando tá vivendo algo novo. E hoje eu entendo que meus chefes e clientes estavam certos em confiar em mim. Ora, se na vida tá todo mundo improvisando de alguma forma, fingindo que sabe o que tá fazendo com propriedade, eles também estavam fingindo em algum nível. Então eu me apego no famoso vai com medo mesmo, ou aprende no caminho. Resvalando em tudo isso, o filósofo esloveno Slavoj Žižek, em seu livro A Coragem da Desesperança, traz um ponto de vista que me agrada demais e que, desde que conheci, serve de suporte sempre que me sinto um impostor. Já adianto que o ponto de vista dele no livro não é sobre síndrome do impostor, é sobre transformar o mundo. Mas pra mim super cabe aqui também. O Žižek defende que a falta de esperança num mundo melhor é justamente o que é necessário para que a transformação do mundo aconteça. Segundo ele, é correto dizer que a transformação, então, emerge justamente da desesperança. Assim sendo, tomando uma liberdade aqui, essa insegurança, essa falta de perspectiva é o que é capaz de nos dar o movimento necessário para enfiar a cara e tentar algo novo. E é essa coragem da desesperança, nesse caso a pessoal, que faz a gente mudar. Então hoje eu quero falar sobre fazer coisas novas, sobre dar a cara, sobre se permitir viver a desconfiança em si próprio não só através do medo, mas também pela coragem. Afinal de contas, vocês acham que quando eu migrei de carreira de TI para comunicação, a síndrome de impostor não veio comigo? A forma como eu faço o que eu faço hoje é coragem. E só coragem. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão para mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro, e hoje dentro da minha cabeça estou sozinho. E esse episódio tem tudo para ser uma maluquice, viu? Porque o episódio de hoje não é uma anedota divertida, na verdade é meio que um desabafo. Eu tô usando esse episódio para me ajudar a refletir sobre algo que tá de fato acontecendo na minha vida. Então já fica o aviso, eu não faço ideia do que vai virar a partir daqui. Mas vamos lá. Eu tava dizendo, é duro se permitir fazer algo novo, né? Não sei com vocês, mas pra mim vira uma pressão braba. Falar em sair da zona de conforto é um clichê, mas não é por acaso que é descrito assim. A rotina e a repetição são conceitos confortáveis, né? Quando eu penso no assunto, acho que a gente vive se perguntando se o que a gente está considerando realizar de novidade seria um movimento certo ou errado. E quanto mais eu envelheço, eu fico cada vez mais seguro que na vida a gente lida com menos certos e errados do que a gente imagina. Afinal, o que seria certo e o que seria errado? Certo ou errado pra que objetivo? Pra quem? Tudo isso é muito subjetivo, né? Me lembro quando comecei a produzir conteúdo pro YouTube lá em 2010 com Rebosteio. Eu nunca, jamais pensava naquilo como trabalho. Era uma parada maneira que eu queria e curtia fazer, e só. Até porque, naquele cenário, não se debatia seriamente sobre a possibilidade real da internet se tornar uma carreira para praticamente ninguém. Então isso nem era uma questão. Eu tava na faculdade e ao mesmo tempo tava produzindo vídeos com meu amigo Xande, com o propósito de criar umas coisas engraçadas. E aquilo bastava. Com o tempo, fomos trabalhando e as coisas foram evoluindo. Até que a gente começou a tirar uns trocados com Rebosteio. Desfrutamos de um período maneiro da internet brasileira. Nem tanto financeiramente, porque nem foi tão lucrativo assim na época, mas conseguimos um destaque muito bacana, um feedback muito legal mesmo. E é até por isso que quando eu decidi sair, o que eu fiz justamente para focar na faculdade e conseguir me formar, me bateu essa dúvida. Será que eu tava fazendo certo? Parecia que ali havia uma possibilidade daquele hobby virar um trabalho, mas era uma possibilidade tão remota
É claro que essa dúvida ficou na minha cabeça antes, durante e depois que eu tomei minha decisão. Confesso que remoí por algum tempo essa atitude me questionando, e se eu tivesse permanecido, o que teria rolado? Olhando pra trás, enxergo que a verdade sobre esse assunto é que ali não havia decisão certa ou errada. Como já disse, que acredito que geralmente não há. Era só uma decisão. Eu ia pra um lado ou pro outro. Era impossível saber qual lado me faria mais feliz. Então acho que a gente só escolhe o que a gente acha que vai fazer a gente mais feliz. Ou menos infeliz, sei lá. E acho que isso é sempre certo em algum nível, né? Buscar a própria felicidade. Ah, mas aí uma decisão dessas pode te impedir de viver uma parada maneira, de tirar uma grana extra, ou mesmo de conhecer uma galera que você queria conhecer. Pois para cada escolha é uma renúncia, né? Você escolhe tentar viver A e abrir mão de B. Ainda assim, não acredito que exista muito pelo que remoer de verdade em relação a decisões de vida. Se eu só tenho uma vida pra viver, não dá pra eu me preocupar com o que o Vidani do Multiverso da Loucura desfrutou por ter tomado uma decisão diferente da minha. Até porque, na minha perspectiva, não existe outro Vidani. Só tem esse aqui mesmo. Um exemplo clássico que me vem à mente para resumir o que eu tô querendo dizer é: todo mundo entende que é difícil se separar quando se viveu um relacionamento longo ou encerrar uma amizade duradoura que você sabe que já não estão mais te fazendo bem. Mas também pode ser tão difícil quanto, ou até pior, se entregar para uma pessoa nova num novo relacionamento ou se aprofundar numa amizade recém-iniciada. Tanto romper quanto estreitar laços são desafios igualmente complexos, né? Por mais que pareçam lados opostos de uma mesma moeda, eles são muito parecidos. Bem, tô dando voltas para reafirmar que o novo assusta. E eu não tô falando só do partido que é diferente, top e moderno. E que assusta também em outro sentido. E assusta demais, hein? Ô galerinha complicada, hein? Mas no caso aqui eu tô falando sobre qualquer novidade na vida da gente. Porque novidade representa risco. Entretanto, num ponto de vista mais otimista, a novidade não representa apenas risco. Mas o que é novo representa também oportunidade. Oportunidade de descobrirmos novas facetas de nós mesmos. De realizar sonhos que a gente nem mesmo se permitiu sonhar ainda. Passado tudo isso, a ideia desse episódio veio porque recentemente eu recebi um convite inusitado. Me chamaram para fazer algo que é totalmente fora da minha zona de conforto. E sim, essa é a motivação dessa fala toda. Por isso eu abri o programa falando sobre me sentir uma fraude ou uma farsa. Falando sobre minhas inseguranças e meus medos. E sobre a síndrome do impostor que me acompanha. Porque foi a primeira coisa que me veio à mente quando o convite pintou. Chegando finalmente no ponto. Eu nunca me considerei um comediante. Longe disso, na verdade. Eu sequer sei se me considero engraçado. Óbvio, eu trabalho com criação de conteúdo e sei que penso em algumas bobagens que acabam virando áudios e vídeos, e eu tenho noção que mais gente curte e se diverte. As minhas criações acabam sendo engraçadas para algumas pessoas, inclusive para mim. Eu não tô me fazendo de besta aqui não, tô ciente disso. Mas é outra parada me enxergar como alguém que domina a capacidade de trabalhar com humor, sabe? Longe disso. Até por ter a ver com uma área que eu nunca peguei pra estudar a teoria. Tudo que eu fiz de conteúdo bem-humorado foi de forma amadora, sem técnica, sem debate. Eu fiz tudo da forma menos profissional possível. E ser comediante é uma profissão que eu respeito, né? Um roteirista de humor, por exemplo. Nossa, eu conheço muita gente foda que trabalha com isso. Inclusive algumas que já passaram por esse podcast aqui. O próprio show do Vitinho, a Raquel Real, o Jonathan Marques. Eu vou até parar de citar nome por aqui pra não ser injusto com ninguém. Mas hoje eu tenho o prazer de chamar de amigos algumas pessoas que têm trabalhos consolidados nessa área, com extrema competência, de que eu sou muito fã. Bom, voltando a falar sobre o convite inusitado. Bem, vou falar logo. Me convidaram para apresentar um texto autoral num clube de comédia. Isso mesmo. Me chamaram para o que é conhecido como Open Mic. E o que é um Open Mic? Bom, é quando uma casa de comédia ou um comediante que está se apresentando abre espaço e convida alguém iniciante, no caso eu, para apresentar um texto próprio em um espetáculo que está lá rolando. Na prática, se abre o microfone. Daí o Open Mic. Para essa pessoa iniciante experimentar o seu próprio trabalho ali, frente ao público de alguém já consagrado ou a um público habitué de uma casa de comédia. No meu caso, o convite é para eu me apresentar no meio do show de outra pessoa, pro público de outra pessoa. E logo na minha primeira vez, o convite rolou para eu me apresentar num dos palcos mais prestigiados e conhecidos da comédia nacional, o Clube Barbixas, na Rua Augusta, em São Paulo. Eu conheci o espaço do Clube Barbixas anos atrás, quando ainda levava o nome de Comedians. Se bem me lembro, o primeiro show que eu fui lá assistir foi uma noite dessas que tinha um show de improviso. E assim que me sentei lá dentro, eu lembro de ter ficado fascinado com o palco. A iluminação, a estrutura, tudo. As pessoas na fila, o clima da plateia, tudo aquilo já era um espetáculo à parte.
Eu estaria mentindo se eu dissesse que a ideia de subir num palco desses e de me apresentar nunca me passou pela cabeça. Mas eu afirmo que sempre que passava pela cachola, eu rejeitava essa ideia. Eu nunca me vi nesse papel. Eu nunca me vi com a competência para cumprir essa responsabilidade de fazer uma plateia de um clube de comédia rir. Porque esse é o papel e o desafio do comediante, né? Por um tempo específico, tenho que falar coisas engraçadas que façam as pessoas rirem. Eu me sinto bem mais confortável para fazer isso, produzindo em casa um trailer da Pinoqueta, boneca de buceta, ou compondo uma canção sobre cigarro para eu cantar em um dueto com o Testosterinhas. Mas no palco, eu nunca achei que isso fosse para mim. E o timing do convite foi absolutamente precioso. Ele chegou depois de eu ter recebido 2 más notícias em sequência a respeito de trabalhos que eu estava na expectativa para realizar e que acabaram não vingando. Aí, no dia seguinte, abro a DM do Instagram e tem lá uma mensagem de um camarada comediante. Ei, você não pilha de fazer open mic, não? E é estranha a diferença na nossa mente de quando algo é só uma ideia nossa para quando se torna uma possibilidade real, não é não? Se antes eu não sentia que me apresentar num clube de comédia era algo que eu gostaria, deveria ou mesmo saberia fazer, quando o convite de fato chegou, esse sentimento, essa rejeição não estava ali. Em seu lugar, o que emergiu foi um sentimento de, horas, por que não? Tô fazendo nada. E foi aí que, meio que no impulso, sem pensar muito no assunto e nem elaborar todas as variáveis de possibilidade com cautela, eu topei. Só topei. Eu disse sim, bora, sem fazer muita ideia do que eu tinha que fazer a seguir. Eu não sabia quando seria a apresentação, não sabia quanto tempo de texto eu teria que preparar para apresentar, não tinha noção nenhuma de como cronometrar o tempo de apresentação de um texto que escrevo, ou como que eu vou aprender a decorá-lo, enfim. Eu só disse sim. Tem decisões que parecem grandes quando a gente olha de fora, mas que na hora que são tomadas são praticamente minúsculas, tão instantâneas quanto impensadas. E digo mais, talvez sejam tão empolgantes quanto irresponsáveis. Agora eu estou aqui, com um friozinho gostoso na barriga. E olha lá quem vem virando a esquina. Quem dera fosse Diego, com toda a alegria, festejando, com a lua em seus olhos, roupa de água marinha, seu jeito de malandro, com magia e pura alma chegando com a dança, possuído pelo ritmo ragatanga. Nada disso. Quem está à espreita virando a esquina agora é a minha insegurança. A minha capacidade incrível de me auto-sabotar. A síndrome do impostor. Tentando me convencer de que eu vou fracassar em mais essa empreitada. Eu consigo ouvir seus sussurros no meu ouvido me dizendo que não vai dar bom. Que eu vou esquecer o texto. Que eu não vou conseguir decorar tanta coisa. Ou mesmo que ninguém vai rir. Vai ser constrangedor, eu vou ser vaiado. Tudo isso já tá rodeando meus pensamentos desde que aceitei. Eu costumo brincar há muitos anos nas redes sociais que eu já fiz de tudo na internet menos sucesso. Eu falo como se fosse o título da minha autobiografia. Já fiz de tudo na internet, menos sucesso. Mas no fundo eu sei que isso é uma piada. Autodepreciativa, é claro, como são algumas das melhores, né, piadas. Só que o lado ruim de brincar com o humor autodepreciativo é que a gente acaba repetindo tanto que aquilo vai deixando de parecer piada e começa a parecer verdade. E aí a gente acaba acreditando um pouco naquilo que nasceu como um comentário vazio que não deveria impactar em nada. No caso, eu tenho consciência que tem muita coisa maneira que eu fiz na internet e que muita coisa deu certo e fez sucesso. Eu realmente acho que eu consigo levar esse meu lema apenas como uma brincadeira e pronto. Afinal, eu olho pro passado e vejo quantas coisas diferentes eu me propus a fazer ao longo da vida, que acabaram sendo experiências legais. Quantos podcasts eu já iniciei, alguns que acabaram, outros que ainda estão por aí. E ainda tem uns que estão parados, mas que podem voltar a qualquer momento, como o Pauta Livre News. Quantos vídeos eu já produzi desde Rebosteio, versão brasileira, mesmo os gameplays pro canal do Pelada, ou as lives que eu fazia na Twitch. Porra, o ouvinte antigo do Pelada sabe que eu já fiz filmes dos Loverboys em campanha de FIFA. Uma coisa maluca. Filme mesmo, assim. Coisa de 1h30 de vídeo. 2 horas. Montando historinha e tudo. Garimpando o áudio do Milton Nascimento, que joga nos Loverboys, inclusive, nosso time de FIFA. Bom demais, Milson. É um bot, tá? Não é o Milton Nascimento mesmo. Mas se ele quiser jogar FIFA com a gente, tá convidado. Bom, voltando, eu acredito que ter vivido todas essas experiências é o que tá realmente me ajudando a não dar muitos ouvidos aos sussurros da síndrome do impostor em relação ao convite pro Open Mic. Cá entre nós, eu me sinto muito mais naquela pegada do orgulho do impostor, sabe? Ciente de que não faço a menor ideia do que estou fazendo, lá vou eu encarar mais essa doideira. E eu tô indo a princípio só pra ver como é que é, sabe? Só pra viver essa experiência. Eu não tô indo com a intenção de que esse é o começo de uma carreira de comediante. Eu não tô criando essa expectativa. Pode bem ser que seja uma coisa que eu vou fazer só dessa vez, só pelo rolê. E se for esse o caso, tenho certeza que basta. Mas vai que o bichinho me pica.
Ao mesmo tempo que eu não quero criar expectativas, eu acho legal manter essa porta aberta. Então eu tô tentando empurrar essa empolgação com a barriga. Lidar com a ansiedade para que eu me preocupe com isso só se esse bichinho da comédia de fato me picar. Só caso a sensação ali do palco for acima da média e eu finalmente me convencer de que talvez aquilo seja pra mim. Até porque, como eu já disse, eu nunca me considerei um comediante. Mas a real é que, ao menos por alguns minutos, eu serei. E caraca, eu acho que vai ser legal brincar disso. Eu tô mais animado do que inseguro, eu acho. Ansioso pra olhar pra todo aquele ambiente que me fascinou por outro ângulo. Observar a plateia de cima do palco. Eu quero muito saber qual vai ser a sensação de ouvir meu nome sendo anunciado pra eu subir pra falar minhas groselhas. Isso não quer dizer que os sussurros não me assombram ou que não causem impactos reais. Eu tenho mesmo medo de não conseguir decorar o texto, de gaguejar ou de não conseguir fazer a galera rir. É por isso que eu tô aqui, estudando, desabafando e me empenhando pra fazer dar certo. Mas é daí que também vem a tranquilidade de me lembrar de algo muito importante. Eu não sou comediante. Ora, não há como eu me sentir um fracasso se eu tô fazendo algo pela primeira vez. Eu não sei o que eu tô fazendo. Mais do que isso, todo mundo que estará me assistindo também vai saber disso. É pra isso que serve o Open Mic, né? Já tem um tempo que eu tô tentando pegar mais leve comigo mesmo, repetindo inúmeras vezes pra mim mesmo, até me convencer de fato, de que na vida tem pouquíssimas variáveis que estão sob meu controle. E apesar desse conceito ser assustador a princípio, é também libertador. Inclusive, pensando aqui, eu acho que eu já falei isso em episódios desse podcast umas 1000 vezes, né? Eu vou dar uma de Deadpool aqui e vou quebrar a quarta parede um pouquinho pra falar sobre o podcast no próprio podcast. Beleza? Tá bom? Saiba agora que o Vidani que tá falando com você, ouvinte, tá ciente de tudo que tá por trás desse clique no play que você deu no seu aplicativo de podcasts aí. Eu não sei o quanto do que eu vou falar é perceptível pra vocês, mas pouca coisa no dentro da minha cabeça é planejada. A sequência de episódios não é pensada e organizada com muita antecedência. Eu geralmente trabalho com os 2 programas de gaveta, então sempre tô produzindo o terceiro, que vai sair dali 10, 12, 15 dias. Mas seja por coincidência ou por pura predestinação, os programas que emergiram nesse último ciclo de 2 meses acabaram sendo muito complementares uns com os outros. Eu tô viajando? Pensa comigo, eu sinto que eu venho falando muito sobre a minha própria criatividade, sobre a forma como vejo a arte, tanto a que produzo quanto a que permito que me toque, sobre como a forma que sei de ser criativo passa pela comunicação, sobre a minha forma de me expressar que passa pela minha vaidade, resvalando tanto em aspectos pessoais quanto profissionais. Eu venho falando sobre como me sinto muitos dentro de um só, capaz de sonhar sonhos diversos e variados, buscando realizar cada um deles, aprendendo a ouvir cada um dos meus anseios particulares, a fim de que eles se desenvolvam em novas partes de mim, partes essas que talvez hoje eu ainda nem conheça. Eu venho falando muito sobre a sensação de autenticidade, de ser quem eu sou e não ter vergonha disso. E mais recentemente, bati nessa tecla que acabei de dizer antes de quebrar a quarta parede. Há pouquíssimo na vida que tá de fato sob nosso controle. Então venho falando que reconheço que somos jogados ao acaso e forçados a improvisar. E todos esses programas eu elaborei e gravei sem imaginar que viria qualquer tipo de convite. Sem nenhum tipo de expectativa de que eu estaria agora me preparando para debutar no universo da comédia stand-up. Naquela que será minha primeira e pode ser minha última apresentação. E é por isso que, citando o que foi dito no programa anterior a esse, eu resolvi praticar o Yes and com esse convite que recebi. No improviso da vida, aceitei a sugestão e devolvi com meu sim e... ainda não sei como vai ser. Não sei como vai ser meu texto, não sei sobre o que eu vou falar e nem sei como construir um texto que funcione em um palco de comédia. E pensando bem, e daí? Tudo que eu fiz pela primeira vez, eu fiz sem saber o que estava fazendo. Hoje, após mais de 15 anos realizando podcasts, produzir um programa como esse aqui me parece natural. Mas há 15 anos atrás não era. Era uma brincadeira, era despretensioso, era só feliz e legal. Como eu falei sobre Rebosteio, que também era assim. Então por que eu deveria levar esse Open Mic de outra forma? Eu acredito que há algo de louco na coragem. Ou será que há algo de corajoso na loucura? Sei lá. Mas ao mesmo tempo que eu me sinto absolutamente, totalmente despreparado, de uma forma esquisita eu me sinto que estou exatamente onde deveria estar. Eu sinto que eu estava num ponto de ônibus. E chegou ali um ônibus sem nada escrito em seu letreiro luminoso. Então eu olhei pro ônibus, senti que a viagem seria legal e entrei. Embarquei numa viagem desconhecida só pela aventura, talvez. Eu sei lá pra onde esse ônibus tá indo. E às vezes me questiono, será que ele tá mesmo indo pra algum lugar? Talvez ele só deu uma volta no quarteirão e me deixe de volta no mesmo ponto que me pegou. E vem cá, seria isso tão ruim?
É um absurdo muito grande entender que a viagem em si pode ser um propósito para ela mesma? Enfim, por mais viagens sem rumo, por mais destinos não planejados e por mais riscos controlados que a gente saiba e aceite correr. Eu acho que a vida tem disso, né? Essa combinação de eventos um tanto aleatórios que nos leva a lugares que nem sempre a gente estava preparado para ir. Então, para quem interessar possa, o querido ouvinte e comediante Paulo Mansur está com seu espetáculo Entre Charutos e Cachaças em cartaz. Espetáculo que tem esse nome e, apesar de ter um foco religioso, afinal o Paulo é da Umbanda e esse show de comédia é centrado nos costumes da religião dele, o espetáculo é divertido para todas as pessoas de todas as religiões. Eu tenho certeza que quem resolver ir vai se amarrar. E foi ele, o gentil comediante, que me fez esse convite, que eu louca e ou corajosamente resolvi topar. O show dele, em que eu vou fazer o Open Mic, vai rolar no dia 10 de outubro, no Clube Barbixas, que fica na Rua Augusta, 1129, em São Paulo, capital. Os bilhetes já estão à venda no site simpla.com.br/Clube Barbixas de Comédia. Simpla é com Y, tá? Mas tem link na descrição desse episódio também. E se você tá ouvindo esse episódio depois do dia 10 de outubro de 2024, tá tudo bem também. Acompanha nosso trabalho aí que tá tudo certo. Mas eu confesso que gostaria de encontrar pelo menos um ouvinte do Dentro da Minha Cabeça por lá. E esse episódio aqui não é publicidade, nem minha nem do Paulo, hein? Eu tô divulgando porque, bem, se preparar pra esse evento é literalmente o que tá dentro da minha cabeça hoje. Então, nada mais justo do que eu compartilhar isso com vocês, né? Afinal, é literalmente o nome do programa, hein? Mas caso você tope, compre seu ingresso e vá ao show, se você puder levar um amigo ou amiga, daqueles de riso frouxo, que ri gostoso, eu aceito demais, sabe? Aqueles que envergam o corpinho pra trás, colocam a mãozinha na barriga e gargalham alto, de preferência por qualquer motivo, por mais besta que seja. Se você mesmo for uma pessoa dessas, melhor ainda. Que aí você e sua amizade podem fazer coro pra me ajudar na hora do meu Open Mic, que vai rolar não no início, mas no meio do espetáculo. Eu tô com medo? Um pouco. Mas vou com medo mesmo. E prometo que vou levar a minha acompanhante. Vocês vão ver ao meu lado no palco a minha síndrome do impostor, sentada com cadeira cativa, esperando que eu fracasse. Bom, sua canalha. Vamos ver quem ri por último. Espero que sejam as pessoas de riso frouxo no caso. Mas se acabar sendo eu fico feliz também. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve, improvisado, mesmo que seja sozinho ou com qualquer camarada que topa gravar. Pra você que gostou, siga nas redes sociais. @Príncipe Vidani e @Cabeça do Vidani. No Blue Sky é principevidani.com.br e dentro da minha cabeça.com.br. E por favor, se puder, classifique o podcast no Spotify e também nos demais agregadores. De preferência com 5 estrelinhas, né? Deixe também seus comentários tanto em plataformas como Spotify, quanto em nossas próprias redes sociais, pra você me contar o que achou desse episódio. Imagina que legal a gente publicar mais episódios por mês ou mesmo por semana. Isso é possível através do financiamento coletivo. Temos metas que, se forem atingidas, garantem episódios extras. Portanto, considere nos ajudar com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. De uma das 3 formas disponíveis. Através do Apoia-se, em apoia.se/dentro da minha cabeça. Através do Patreon, que aceita moeda estrangeira, em patreon.com/dentro da minha cabeça. Ou através da chave Pix, que é o e-mail cabeçadovidani@gmail.com. Aliás, esse é o e-mail que a gente usa para receber todo tipo de contato, tá? Seja feedback ou oportunidade comercial. Então fique à vontade para nos enviar cartinhas por lá também. cabeçadovidani@gmail.com. Todas as informações que eu citei, tanto das redes sociais quanto do financiamento coletivo, vocês podem encontrar com facilidade no nosso site, dentro da minha cabeça.com.br. Lembrando que nenhum link tem cedilha, hein? E colhem no show, 10 de outubro, vai ser muito maneiro. Link tá no post. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!